achava que a última janela de transferências do mercado do Flamengo tinha sido ruim, bom, eu tenho uma triste notícia para te dar. Na última janela de meio de ano, o Flamengo de fato não trouxe grandes reforços, não fez contratações. Na verdade, o ano passado inteiro foi um ano em que o Flamengo pouco atuou no mercado da bola contratando jogadores. Trouxe ali um ou outro, trouxe o Alan. No começo do ano conseguiu trazer o Gerson, que foi a melhor contratação de longe. Depois veio Alan, Luiz Araújo. Não foram jogadores que ascenderam para o Flamengo. Não foram jogadores que fizeram a grande diferença no ano do Flamengo. Até porque nós estávamos muito carentes de um meio-campista. Só que, se você achava que essa janela tinha sido ruim, eu te digo, esta agora, atual do Mengão, está sendo pior ainda. E por que eu te falo isso? Porque o Flamengo já perdeu 4 jogadores muito importantes para o seu elenco. Jogadores que, com qualquer time, eles seriam titulares. E não são jogadores que apenas compõem elenco, são ótimos jogadores. E eu estou falando, por exemplo, de Rodrigo Caio, eu estou falando, por exemplo, de Felipe Luiz, eu estou falando de Santos. São jogadores que não são qualquer um. O Santos foi o goleiro titular do Atlético Paranaense por muito tempo. Rodrigo Caio foi um dos melhores zagueiros que eu já vi jogando no Flamengo. E, por exemplo, o Felipe Luiz na lateral esquerda é um monstro. Foi até titular de Copa América quando o Brasil foi campeão. Então, assim, são jogadores muito, mas muito importantes. E eu não vou nem citar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, para mim, a saída dele mostra um amadorismo, um despreparo e uma burrice gigantesca da diretoria do Flamengo. Mas eu vou elevar um pouco mais o nível agora. Os jogadores que estão na mira de investimentos árabes, times turcos, são jogadores que são muito, mas muito importantes para o Flamengo. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Gabriel já tem aí um flerte com o Corinthians, que falaram que cancelaram a negociação, que não foi para frente, e em teoria o torcedor rubro-negro respirou tranquilo. Só que não é só de Brasil que vive o mercado da bola. E existem clubes europeus e turcos principalmente que têm um interesse no Gabigol. E eu estou falando do Besiktas. E assim, o Flamengo tem uma multa contratual com o Gabigol que impede que ele saia para o mercado brasileiro. Entretanto, esta multa não é tão forte e não é levada tão a sério quando o assédio vem de fora. Isso porque o Flamengo visa, acima de tudo, não reforçar os seus concorrentes do Brasil. Mas, quando os times europeus vêm aliciar os jogadores do Flamengo, óbvio, a multa tende a proteger. Mas, normalmente, o jogador não sai pelo valor da multa. E o Gabigol tem sido atacado às vezes pela torcida, teve alguns desentendimentos, não agradou o torcedor rubro-negro quando ele foi no podcast falar que ele gostou da torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians é monstruosa, para não falar o palavrão que ele falou. Falou que se identificava com o torcedor corintiano e, além do mais, ele fez alguns atos, algumas transgressões durante toda a temporada que fizeram, de fato, com que o torcedor rubro-negro ficasse chateado com ele. Eu vou citar, por exemplo, a coletiva do Dorival Júnior, onde ele mandou um beijinho e outros tantos acontecimentos que o Gabigol fez que polemizaram o ambiente, tal qual a festa antes do jogo do Botafogo. Então, assim, gente, o Gabigol não vive o seu melhor momento, mas ainda é ídolo. Só que essa idolatria pode estar sendo desmistificada, porque ele tem agido incorretamente. E aí, senhoras e senhores, teve até aquela fatídico conselho do Landim pro Gabigol, falando que ele deveria se espelhar no Zico. Teve aquela postagem do Gabigol no dia do Flamengo, que daí falaram que ele estava tentando ser superior ao Flamengo e ao Zico. Então, assim, o cenário do Gabigol não é um dos melhores. Já teve proposta de clube brasileiro que foi negada, e agora tem proposta de clube turco e outros clubes europeus. E o Pedro, senhoras e senhores, o Pedro basicamente ele virou um desejo e de fascínio dos árabes. E a Liga Árabe pretende gastar uma carreta de dinheiro para tirar o Pedro do Flamengo. Essa notícia já havia sido veiculada no ano passado, quando falaram que houve uma proposta de cerca de 200 a 300 milhões
de reais para tentar tirar o Pedro do Flamengo. E ainda com um salário de 6 vezes maior. O Pedro, na verdade, tinha dito que não queria, porque queria se manter no Flamengo, mesmo com toda aquela briga, com um soco na cara, com tudo mais. Inclusive, essa notícia não foi nem eu que trouxe, essa notícia foi trazida pelo Thiago Asmar, o pilhado. E ele falou isso, inclusive, na Jovem Pan, um site de muita credibilidade. Bom, feito isso, a Liga Árabe agora mudou um pouco o jeito com que ela atua no mercado e ela contrata os jogadores. Antigamente eram os times que contratavam diretamente, agora ela contrata os jogadores e redistribui para os clubes que ela acredita que sejam mais fracos, para tentar equilibrar e trazer a Liga Nacional a um patamar mais alto, digamos assim. E aí, senhoras e senhores, eles não descartam, prestem bem atenção, eles não descartam comprar o Pedro. E a multa rescisória do Pedro não vai fazer nem cócegas para os árabes. A multa rescisória dele é quanto? Se eu não me engano, a multa rescisória do Pedro gira em torno de 100 milhões de euros, o que faria com que ele se tornasse a maior venda da história do futebol brasileiro, por cerca de 500 milhões de reais. Só que assim, em se tratando de árabes, a gente sabe que os caras não medem esforços, e se eles querem, eles conseguem, porque eles têm muito dinheiro. Então, se o Pedro antes era um desejo antigo, e agora entra para uma lista de top 15, top 12 jogadores que eles cobiçam e querem ter na liga, eu acho que o Flamengo deveria se apressar e muito e procurar, pelo menos, ter um plano B caso esses jogadores sejam vendidos. Porque esses dois jogadores, caso saiam do Flamengo, aí eu não estou falando de jogadores que seriam legaisinhos de ter, que eram jogadores importantes. Não, esses jogadores são essenciais para o bom rendimento do Flamengo na temporada. Bom, esse é o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário acima de tudo, me diga se você venderia ou se você não venderia esses jogadores, compartilhe com os seus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!